Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review e hoje a gente tem review de dicionário, é isso mesmo. Eu quero estar apresentando para vocês o dicionário Vine, né? Muita gente chama de dicionário Vine, né? Mas seria dicionário Vine, que é um material publicado pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então esse dicionário vai trabalhar o significado exegético e expositivo das palavras do Antigo e do Novo Testamento. É um material aí editado pelo W.E. Vine, pelo Merrill Unger e William Wright Jr. Então, esses são os autores aí desse dicionário. Um material muito bom, tá? Eu sempre recomendo esse dicionário, que ele vai trabalhar trazendo o significado das palavras do original, tá? Então, por exemplo, a gente tem a Bíblia de Estudo Palavra-Chave que faz esse trabalho, né? É um trabalho muito bom, né? Então, a gente tem também aí esse dicionário que é para agregar os estudos aí presentes na Bíblia de Estudo Palavra-Chave, tá? Então, muita gente pergunta, qual dicionário é melhor, o Wycliffe ou o Vine? Eu já falo de cara, olha, são dicionários que abordam temas diferentes, né? O Wycliffe, ele é mais abrangente, ele vai mostrar muitas coisas, ele é uma enciclopédia. A gente tem um review aqui no canal, se vocês quiserem estar assistindo, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Agora, esse dicionário que vai trabalhar na questão do significado das palavras do hebraico e do grego, tá bom? É um dicionário, olha só, bem grosso, né? Não é tão grosso como o dicionário Wycliffe, capa dura, né? Eu tenho esse material já há alguns meses, eu comprei ele usado. Essa edição aqui é de 2006, tá? Hoje a gente já tem uma edição com uma capa um pouco melhor. Ele tá com um amassadinho aqui na pontinha aqui, na quina, né, da capa, mas ele já veio sim, tá? Porque eu comprei ele usado. Então vamos conhecer o conteúdo desse material. Eu vou estar mostrando um pouquinho da forma como ele trabalha a questão do significado das palavras. A gente tem aqui, como eu disse, capa dura, tem aqui uma folha de rosto, tá? Tem um carimbinho aqui, isso aqui era do antigo dono, ele comprou em 2006, tá? Eu adquiri alguns meses atrás. Ficha catalográfica, essa é a sexta edição de 2006, tá? A primeira edição foi publicada em 2002. A gente tem um prefácio à edição brasileira, feito aí pelo Ronaldo Rodrigues de Souza, que é o diretor executivo da CPAD, e o Claudio Honor Corrêa de Andrade, que é o gerente de publicações da CPAD. Um sumário, tá? O sumário de dicionário geralmente é um sumário bem conciso, né? Então a gente tem aqui o sumário que mostra o prefácio à edição brasileira, o Antigo Testamento, né? Então temos colaboradores, prefácio, introdução, palavras do Antigo Testamento, índice de palavras em português, índice de palavras em hebraico, tá? A gente vai ver tudo isso. O Novo Testamento a gente tem um preâmbulo, o preâmbulo é a edição em um volume, prefácio, alfabeto grego, palavras do Novo Testamento, notas adicionais, palavras, índice de palavras em grego, e aí nós já vamos partir aqui para o conteúdo do dicionário. Então ele é dividido em dois, tá? Ele é dividido na parte do Antigo Testamento e a parte do Novo Testamento. Inicialmente eu vou estar mostrando aqui a parte do Antigo Testamento, a gente tem aqui uma explicação dos editores. Em seguida, os colaboradores. Temos um prefácio, uma introdução, mostrando aí qual é o verdadeiro objetivo desse material, o que ele traz de benefício. Então é importante você estar lendo tanto o prefácio como a introdução, para você conhecer, olha só, ele vai contar aqui uma história da Bíblia hebraica, uma história do hebraico, mostrando um pouquinho das raízes aí, a raiz de cada palavra do hebraico. Isso é interessante, olha só, muito conteúdo, né? E aí já entramos no dicionário, tá? Como é que esse dicionário vai trabalhar? A maioria dos dicionários, pelo menos, são assim, né? Duas colunas, tá? Uma letra que não é tão grande, é uma letra tamanho médio. Ele vai sempre colocar na parte de cima a letra correspondente ao segmento, né? Por exemplo, letra A
depois ele vai partir para a letra B, letra C. E sempre as palavras vocês vão encontrar em negrito na parte de cima. Embaixo ele vai trazer a raiz em hebraico, por exemplo, abandonar. Aí em hebraico, azab. Aí ele vai trazer primeiro o significado, né? Deixar, desamparar, abandonar, deixar para trás. Deixar de parte, deixar ir. Deixar ir. Essa palavra aparece no acandiano, no hebraico e no aramaico pós-bíblico. Então ele vai trazer primeiro o significado, depois ele vai fazer ali uma exposição daquilo que é a palavra, e depois ele vai trazer uma exegese, né? O que ele vai fazer? Mostrar textos nas escrituras que contém essa palavra, tá? Então, por exemplo, a Bíblia de Estudo Palavra-Chave te traz o texto bíblico, algumas palavras estão sublinhadas, né? E ali tem um número que te leva ao dicionário, né, de Strong no final do texto bíblico e vai te trazer o significado. O dicionário ele vai trazer as palavras, tá? Então, por exemplo, abandonar. A gente tem aqui o significado, tirando aí a raiz do idioma original, que é o hebraico, trazendo aí o que ela significa no português pra gente. Então, abandonar, abençoar. Inclusive, algumas vezes vai trazer o verbo, que é retirado essa palavra, né? Abençoar vem do verbo barak, né? Vai mostrar que é um verbo. E também, olha só, vai trabalhar toda a raiz do verbo de forma expositiva, de uma forma exegética também. O que seria uma forma expositiva? Ele vai trabalhar a questão de expor como essa palavra se encaixa no contexto bíblico. E automaticamente ele vai fazer exegese, ou seja, ele vai trazer textos que mostram pra gente onde essa palavra está inserida na Bíblia. Depois ele vai trabalhar o substantivo. Qual seria o substantivo de abençoar? Bênção. Tá vendo? Então ele vai explicar tudo também dentro desse contexto. Então, por exemplo, a gente tem aqui abominação, substantivo, né? Vem de toebá. Abominação, coisa repugnante, detestável. Os cognatos desta palavra só aparecem no fenício, no aramaico e em targuns. A palavra aparece 117 vezes em todos os períodos. Então ele vai trabalhar a questão do substantivo, depois ele vai partir para a parte do verbo. Qual seria o verbo, né? De abominação. Vem do verbo tab, quer dizer detestar, tratar como detestável, fazer com que seja uma abominação, um ato abominável. Então ele vai trabalhar várias palavras, né? É interessante que aqui na pontinha da página, todo dicionário vem assim. Tem algumas palavras que estão presentes na coluna, né? Quando você está procurando, por exemplo, a letra, você sempre parte por esse princípio, olha só. A gente está aqui ainda na letra A, então ele vai trabalhar muitas palavras, são cerca de 6.000 verbetes, se eu não me engano, né? Que ele vai mostrar aqui. Olha só, alegrar-se, ajudar. Então, inicialmente, essa parte aqui, a primeira parte, né? A gente começou com a letra A. Olha só, anjo, apacentar, apressar-se, arar, arca, arraial, arrepender-se, né? Então essa primeira parte aqui vai trabalhar a letra A, tá? Arrepender-se, então vem do nanhan, quer dizer arrepender-se, consolar. O termo nanhan quer dizer arrepender-se em cerca de 40 vezes e consolar em cerca de 65 vezes. Então, ele traz primeiro o significado, depois ele vem com uma exegese, mostrando os textos, como por exemplo, a maioria dos usos do termo no Antigo Testamento está relacionada com o arrependimento de Deus. Então, arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, Gênesis 6:6. Então o Senhor arrependeu-se, aí colocaram um colchete aqui, né? Mudou de mente do mal que dissera que havia de fazer seu povo, Êxodo 32:14. Então ele vai trazer isso uma exegese, mostrando textos bíblicos que contêm a palavra arrepender-se, na verdade é nanhan, ou nhahan, né? Nhahan, no original, tá? Então olha só, assembleia, aspergir. Então aqui inicialmente são palavras do hebraico. Letra B, né? Então a gente vai ter aqui Baal, por exemplo. Então aqui você já vê a letra B aqui de forma destacada, como na letra A. E aí ele vai começar a trabalhar a letra B. Então ele vai seguir esse processo. Olha só, bendito, boca, besta, boi. Trazendo aqui algumas palavras, como por exemplo, né, a palavra boca.
vem do hebraico, deixa eu dar um zoom aqui, vem do hebraico pé, ou fé, né? Pé. Quer dizer, boca, extremidade, abertura, entrada, colarinho, expressão vocal, ordem, comando, evidência. Essa palavra tem cognatos no ugarítico, arcadiano, árabe, aramaico e amorita. Aparece por volta de 500 vezes em todos os períodos do hebraico bíblico. Então ele vai fazer uma exegese mostrando aí, porque essa palavra, na verdade, boca, ela não significa literalmente apenas a boca, né? Mas pode ser vogal, pode ser expressão vocal, colarinho, né? Então o que o autor, que é especialista aí em palavras tanto do hebraico como do grego, né, os autores, ele faz uma exegese mostrando várias passagens que trazem esse significado até a gente chegar na palavra boi, tá? Então ele vai seguir aqui por todo o dicionário, olha só. A gente já está aqui na letra C. Na letra C. Olha só, cabeça. Então ele vai seguindo aqui por todo o dicionário, né? Mostrando as palavras aí em ordem alfabética. É importante saber, né? Um dicionário ele vai trabalhar de forma alfabética. Por exemplo, cantar. Qual é o verbo? Hanan, né? Cantar, jubilar, bradar, chorar. Então ele vai trabalhar não só mostrando o significado, a raiz no hebraico, e também, para a gente entender o real significado, a gente precisa fazer uma exegese dentro do contexto que essa palavra foi inserida. O dicionário Wycliffe faz isso? Não. O dicionário Wycliffe, ele tem a proposta de trazer um significado de várias palavras e expressões, não só palavras inseridas na Bíblia, mas também palavras que estão de forma implícita, nomes de lugares, pessoas, personagens, várias coisas, né? Lugares e etc. Vai te dar uma exposição mostrando não só o significado, né? Embora o Wycliffe não vai abordar muito essa questão do original bíblico, mas o objetivo do Wycliffe é ser uma enciclopédia, trazer informações gerais das palavras que o dicionário traz, né? Já o Vine não, ele já tem o objetivo de fazer a exegese dentro do original de diversas palavras, né? Como eu disse, são mais de 6.000 palavras inseridas nesse material. Olha só, vou pular um pouquinho aqui. Então aqui a gente já está entrando aqui na letra F, letra G, já estamos aqui na letra M, né? Já estamos na letra M. Olha só. Voltei aqui um pouquinho na letra J, justificar, julgar, olha só. Então tem muito conteúdo, a gente está ainda na página 177. Olha só, letra P, povo. Olha só o tamanho do estudo da palavra povo, vem de quer dizer povo, gente, parente, pessoas. Então ele vai trabalhar, olha só, praticamente 2 páginas falando um pouco a respeito da palavra povo. E eu disse um pouco, né? Praticamente 2 páginas. Prevaricar vem do hebraico ma'al, quer dizer transgredir, agir infielmente. Esse verbo não é muito comum no hebraico bíblico ou rabínico. Ocorre 35 vezes no Antigo Testamento hebraico, particularmente no hebraico recente. Então ele vai trazer aqui, fazendo um paralelo, né, com outras passagens. Então tende a ter um conteúdo de estudo mais completo que, por exemplo, a gente encontra no dicionário Strong da Bíblia, palavra-chave, né? Que é muito boa também, tá? É muito boa mesmo. Então, olha só, a gente vai trabalhando. Letra Q, quebrar. Já entramos aqui na letra R. E assim ele vai trabalhando as palavras em hebraico. Bom, aqui a gente chega na letra V e encerramos a parte do dicionário das palavras em hebraico, que são as palavras aí do Antigo Testamento. Página 336, tá? Em seguida a gente tem um índice de palavras em português, um índice remissivo, tá? Vocês lembram qual foram as 2 palavras iniciais que a gente viu? Abandonar e abençoar. Então você quer procurar uma palavra, por exemplo, tá? Uma palavra, sei lá, uma palavra qualquer que você leu na Bíblia e você quer buscar o significado dela no original.
Então você vai nesse índice aqui que vai ser mais fácil para você encontrar. Porque, por exemplo, a palavra companheiro está lá na página 73 e página 74. Então a importância desse índice, né? Esse índice é importante por isso. Tá? Ele vai trazer a palavra em português, que está aqui, e o número da página. A gente viu boca, né? Boca está na página 53 até a 55. Então é um índice remissivo muito importante para você buscar as palavras nesse dicionário. Tá? Então em seguida também a gente tem o índice das palavras em hebraico. Então o pessoal que já tem uma caminhada, né, que conhece bem o hebraico, pode também usar esse índice como um recurso interessante. Porque esse dicionário não é só para quem é acadêmico, né? É um dicionário também para quem não tem conhecimento das palavras do original, né? E também para quem é acadêmico. Então a gente tem um índice aqui das palavras em hebraico, ele vai seguir até a letra Z, tá? Lembrando que quando você vai lá no dicionário, né, por exemplo, Yesha, né, página 108 e 275. Vamos fazer um teste aqui. Vamos lá na página 108 procurar a palavra Yesha. Aqui a gente está na página 108. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. A palavra Yesha quer dizer entrega, libertação. Né? Esse substantivo aparece 36 vezes no Antigo Testamento. Uma das suas ocorrências está no Salmo 50, 23. E a gente sabe aí que Yeshua, né, traz aí, vem de uma raiz, né? Quer dizer libertação, liberdade, salvar, né? Então vem da mesma raiz aí, vamos dizer assim, né? Então voltando aqui ao final das palavras em hebraico, a gente vai entrar no Novo Testamento, dicionário expositivo de palavras do Novo Testamento, de W.E. Vine, tá? A gente tem um preâmbulo, trazendo aí um pequeno estudo aqui sobre a abordagem que eles vão fazer. Um preâmbulo, a nova edição em um volume. Lembrando que aqui é um complêndido, né? Tanto o dicionário do Antigo como do Novo Testamento. Então, o pessoal da CPAD, né, reuniu aí esses dois dicionários, que seriam volumes separados. A gente tem aqui um prefácio. Um alfabeto grego. E aí nós entramos no dicionário propriamente dito. Tá? Agora vai abordar o dicionário grego, ou seja, as palavras do Novo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito aí em grego, tá bom? Então, como é que ele vai abordar? Da mesma forma, só que agora são palavras gregas, não palavras hebraicas. Por exemplo, a mão vem de engos, grego, próximo, perto. Né? Então aqui tem primeiro aqui o advérbio, depois o verbo, e aí vai trabalhar também aqui a questão à parte, que já é uma outra palavra, a não ser, à tarde, que são expressões, não são palavras. Né? Depois à vista de, aba, que é uma palavra aramaica, né, transliterada para o grego, abaixar-se, abaixo, abandonar. Então ele vai seguir assim como ele fez lá no dicionário do Antigo Testamento, ele também vai trabalhar no Novo Testamento da mesma forma. Então é importante a gente estar adquirindo materiais como esse, preparação de mensagens, quando a gente faz um estudo aprofundado, a gente vê uma palavra ali, e para a gente entender muitas das vezes doutrinas bíblicas, né, se elas são de fato fundamentadas numa exegese correta, é interessante você analisar a raiz das palavras no original, para você chegar a uma conclusão que o significado daquela doutrina, ou se aquela doutrina é bíblica e está baseada numa exegese correta, ou seja, no significado correto das palavras em hebraico, aramaico ou grego, tá bom? Então eu sempre indico esses materiais, porque eles ajudam muito, eles auxiliam muito no estudo e entendimento das escrituras. Então aqui a gente está na letra A, são muitas verbetes, muitas palavras, né? Então, você está lendo a Bíblia, vê uma palavra lá que você quer buscar o real significado dela. Então, você tem que partir aqui para um dicionário como esse. Olha só, alma, alívio, alpendre. Então, olha só, a palavra alma, né? Vamos dar uma focada aqui.
vem do grego psuche, né? Denota a respiração de vida. Então, alma em seus vários significados. Os usos do Novo Testamento podem ser analisados mais ou menos assim. A vida natural do corpo, aí tem algum texto aqui de Mateus 2:20, a morte, Lucas 12:22, vida, Atos 20:10, Apocalipse 8, versículo 9 também aqui, vai seguindo essa abordagem. E depois ele faz uma exegese, expõe o real significado da palavra para que todos possam compreender de fato qual é o significado de tudo isso. Então, é um dicionário que eu recomendo muito mesmo, tá? Porque ele vai trazer esse entendimento do real significado das passagens. Então, a gente pulando aqui para a letra B, da mesma forma que na beiradinha vocês encontram as palavras, né? Então, a gente viu que os dicionários do Antigo e Novo Testamento são separados, assim como funciona também na Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Depois a gente vai fazer um vídeo comparativo do Vine com a Bíblia de Estudo Palavra-Chave. O que eles são parecidos, o que vai diferir os dois, tá? Eu vou estar mostrando também aqui para vocês no canal. Então, a palavra belial, benigno, benevolência, tá? Então, benigno, por exemplo, vem do grego chestos, traduzido em 1 Pedro 2:3 por benigno, como um atributo do Senhor. Então ele vai trabalhar aqui também nesse sistema. Bezerro, moschus, bicho, bispo, episcopo, né? Então ele vai mostrando aqui a raiz de todas as palavras, assim como ele fez lá no Antigo Testamento. Bom, a gente chega aqui na letra L, né? Temos a palavra língua, que vem do grego glossa, né? É usado acerca de línguas como que de fogo que foram apresentadas aí no dia de Pentecostes, né? Então ele vai abordar uma exegese quanto a isso. E tem uma parte aqui que muita gente tem comentado a respeito, que eles dizem que a CPAD adulterou essa explicação, porque originalmente, na verdade, a primeira edição, a primeira impressão desse material em 2002 não trazia essa nota, tá? Não trazia essa nota. Então as edições posteriores eles acrescentaram e há quem diga que na edição em inglês essa nota não existe. Olha só, não há nenhuma evidência aqui em qualquer outro trecho das Escrituras que a manifestação do Espírito Santo através dos seus dons cessaria no fim da era apostólica. Colocar uma referência aqui, Bíblia de Estudo Pentecostal. Lembrando que a produção desse dicionário, a gente viu no começo lá, né? Ele originalmente foi escrito muito antes da Bíblia de Estudo Pentecostal. Então não foi o autor que colocou essa nota. Provavelmente foi a própria editora CPAD mesmo que acrescentou, defendendo a continuidade dos dons, que é uma visão pentecostal, que a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tem com relação aos dons, né? Uma visão continuista. Então fica aí a nossa observação quanto a isso. Então é essa parte aqui que tem gente que comenta que o material foi adulterado, tá bom? Mas, tirando isso, eu acho que não tira, essa nota nem tira e nem coloca aí o material como ruim. Pelo contrário, é um material muito bom que eu recomendo para vocês. Aqui a gente está na letra T, Todo-Poderoso, vem de Pantocrator, né? Todo-Poderoso é o soberano de todos. Aí eles mostram as passagens que contém essa palavra, tá? Todos os lugares, tomar emprestado, tomar deliberação. Então ele vai trabalhar dessa forma. A palavra torturar, transgredir, né? Então tem um estudo aqui bem completo. Primeiro do verbo, né? Paraibanó, quer dizer ir à parte, afastar-se, ir além. Então ele vai trabalhar isso aqui, a raiz do verbo, depois os substantivos. E geralmente, quando ele aborda tanto o verbo como o substantivo, ele coloca com uma letra para diferenciar. Letra A, verbo, letra B, substantivo. Então chegamos aqui na letra Z, zeloso, zombar. Tem uma nota aqui de zombar, né, mas na verdade são duas palavras nessa página. Chegamos aqui na página 1072. Então a gente encerra o dicionário grego, que está à parte aqui no dicionário Vine, tá bom?
Vamos entrar agora nas notas adicionais. Então a gente tem aqui sobre a partícula, meu Deus do céu, não acredito que eu falei isso. Sobre a partícula cai, né? Partícula, meu Deus. Me perdoe pelo erro, pessoal. Sobre a partícula cai, é porque às vezes a gente está vendo aqui pela câmera, então a gente às vezes comete algumas gafes. Então tem uma explicação sobre algumas preposições, né, e algumas palavras existentes no grego, tá? Então ele traz um apêndice para explicar isso. Depois a gente tem um índice de palavras em grego, tá? Assim como tem no hebraico, a gente encontra também as palavras no grego. Isso aqui é interessante, como a gente mostrou, né? O exemplo no hebraico. Esse dicionário vai trazer também as palavras no grego. Olha só. São várias palavras, né? Vai seguindo aqui até a parte final desse dicionário. E aí nós encerramos o conteúdo. Tem algumas folhas em branco, né? Tem um carimbinho aqui do antigo dono. Então esse aqui é o dicionário Vine, o significado exegético e expositivo das palavras do Antigo e do Novo Testamento, editora CPAD, um material imprescindível para você que quer conhecer aí as palavras e o real significado delas no hebraico, no aramaico e no grego. Que Deus abençoe você. Não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações e também, caso você queira e tenha Instagram, segue a gente lá no Instagram, @canal João Paulo Fonseca.